Boa tarde, sejam bem-vindos. Vou começar uma live agora muito especial com a doutora Lívia Cons. A doutora Lívia é mastologista, ela é médica responsável na área de mastologia no Hospital do Amor em Campinas e daqui a pouquinho ela vai entrar aqui para conversar conosco sobre as verdades e os mitos em relação ao câncer de mama. Então, olha que interessante, uma das doenças mais graves para as mulheres no mundo inteiro. O Brasil não fica fora dessa situação, dessa história, e ela vai trazer para nós muita informação valiosa de situações, problemas que acontecem no dia a dia das mulheres brasileiras e que muitas vezes afligem, preocupam. A gente está numa fase delicada, né, que é a fase do coronavírus, e muitas pessoas estão com medo de ir ao hospital. Então ela vai esclarecer muitas coisas importantes para a gente e vai ser um momento muito especial. Eu estou muito contente dessa oportunidade que o Hospital do Amor trouxe para a gente. Eu pedi autorização para ela, né, em primeiro lugar, da disponibilidade dela, e também para o Hospital do Amor. Para quem não conhece, o Henrique Prata é um dos grandes nomes em relação ao Hospital do Amor, e ele proporcionou uma estrutura hoje que cuida gratuitamente de pessoas pelo Brasil inteiro. Então eu vou convidá-la agora. Vamos ver aqui, Lívia vai entrar ao vivo já. Vamos lá, acho que vai abrir aqui. Vamos testar. Eu já fiz o teste antes, deu certo. Oi, doutora Lívia. Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Obrigado pelo aceite, obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigada também. Vai ser um prazer. Você está conseguindo me ouvir bem? Eu tô, e você? Também, tô. Essa luz aqui do lado não é nenhum efeito especial, é porque o sol está batendo aqui no meu rosto, mas o importante é que a imagem, acho que está chegando bem a todos, né? Quero agradecer a você, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui no meu perfil para conversar desse assunto importantíssimo, que é o câncer de mama. Eu pré-apresentei a senhora como médica pela Unicamp, trabalhando no Hospital do Amor, mastologista, mas ninguém melhor do que a senhora sabe falar sobre o currículo da senhora e sobre a senhora. Você, né? Acho que eu vou chamá-la de Pode falar você. você, De exatamente. você. Fala um pouquinho mais. O que é mastologia? Qual é a sua formação? Para que as pessoas possam conhecê-la melhor. Legal. Então, eu sou a Lívia, eu fiz faculdade na Unicamp, depois eu fiz residência de ginecologia e obstetrícia, na verdade, então eu sou ginecologista de formação. E depois de ter feito residência na Unicamp de ginecologia e obstetrícia, eu fiz, na verdade, essa parte bem específica, que é de estudo da mama, que é a mastologia em São Paulo, no ICESP. E aí, quando eu voltei para Campinas, enfim, por N razões eu queria voltar a morar em Campinas. E aí eu comecei logo a trabalhar na Fundação Pio XII, junto ao Hospital de Câncer de Barretos. Fiquei um tempo lá, até com os meus colegas de lá. E aí foi quando eu recebi a notícia que iria abrir um centro de prevenção aqui em Campinas. Enfim, estou aqui até hoje. Que Já fiz legal. mestrado na Unicamp também e agora estou no doutorado. Que Mas coragem. eu brinco que a questão mais legal assim da minha vida ultimamente, apesar de tudo isso de estudo, foi ter filho. Que A eu acabei Manu, de né? ter a bebê Manu. Sim, linda, linda ela. Eu vi pelas fotos, eu não conhecia ela, né? A doutora, eu tive o privilégio de conhecê-la porque a minha esposa passou com a senhora, então eu não só vocês estão vendo o currículo dela, mas eu conheci a doutora Lívia pessoalmente. Para quem não teve o privilégio, é um amor em pessoa, é uma delicadeza em pessoa, uma competência extrema, é uma preocupação intensa em querer resolver, em querer ajudar. E a gente está falando de um hospital que não é público, mas é filantrópico e ajuda em Campinas e ao redor do Brasil gratuitamente milhares de pessoas, não é, doutora Lívia? Eu sempre ressalto isso, que para os pacientes é 100% gratuito, todas as formas de tratamento na Fundação Pio XII, que é
antigo Hospital de Câncer de Barretos, hoje chamado Hospital de Amor. Mas só 30%, na verdade, da receita do hospital é paga pelo SUS, 70% é filantropia. Então, a gente deve muito às pessoas que doam, às empresas que mantêm, na verdade, o padrão do hospital. Para quem conhece, um padrão muito bom, assim, que infelizmente eu tenho que falar que muito melhor do que muitos outros serviços SUS, enfim, que não deveria ser assim, mas que de fato é. E para o paciente 100% gratuito com um tratamento de excelência. Sim. E tem uma coisa interessante aqui em Campinas, doutora Lívia, que quando a gente passa em frente ao Hospital do Amor, que para quem conhece Campinas fica perto do Hospital Mário Gatti, as pessoas passam ali na frente e falam, não, mas peraí, esse hospital é particular, isso aí não é hospital público não, com essa estrutura desse jeito, é muito comum as pessoas falarem isso, né? Que é um hospital particular pela beleza, pela grandiosidade que ele tem. E falando dessa grandiosidade, né, dessa situação, eu tenho algumas perguntas das pessoas que me fizeram, né, da audiência, e eu gostaria de trazer para a senhora, mas se a senhora quiser também trazer alguma situação difícil que a senhora viveu, você viveu, desculpa, que você viveu, que você percebeu, nossa, acho que era legal, Alexandre, eu comentar isso, porque eu tenho percebido muito essa situação. Fica à vontade, se quiser começando pela senhora, ou por você, ou eu fazendo a pergunta, eu estou à disposição. Você dá a direção para mim. Pode começar. Então, vamos lá. Perguntaram para você, doutora Lívia, se a questão do trauma ou sutiã tem relação com câncer de mama. Não O tem sutiã relação. apertado ou pancada. Nenhuma Não. relação. Legal. Não existe nenhuma relação entre a ocorrência de um trauma, seja ele pancada, mordida, picada de insetos. O que acontece, que é muito comum, é que, em geral, depois desses eventos, então, ou uma batida, um trauma, uma picada de inseto, a pessoa se atentar para um nódulo, um caroço, uma alteração que ela já tinha. Então, o que acontece? Muitas vezes as mulheres, eu falo as mulheres, mas homens também podem ter câncer de mama. É um evento raro, mas é possível. Mas eu falo as mulheres porque acaba sendo a maioria das pessoas que a gente atende. As pessoas se atentam para a mama e acabam descobrindo um nódulo, um caroço, uma alteração na pele e que a biópsia demonstra depois vir a ser um câncer da mama. Mas não existe uma correlação, então, entre o trauma, esse evento que fez a pessoa prestar atenção e a ocorrência do câncer em si. Legal. E nessa situação do caroço, do nódulo, também recebi essa pergunta. Existe diferença se o nódulo é duro, ele é maligno, se ele é mole, ele não tem problema? Como é que acontece essa relação? Como é que faz? Se a pessoa põe a mão na mama, a mulher vai fazer o autoexame, que até é uma coisa que depois eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais. E apertou ali, está sentindo um caroço duro. Aí outra apertou, está um caroço mole. Como é que é essa relação? Se é duro é problema, se é mole não é problema, os dois são problema ou não são problema? Como é que é feito isso? Essa relação ela não é tão linear, e eu explico porque existem alguns tipos de câncer da mama que promovem outras alterações na mama que não o nódulo puro, mas de maneira geral, então como uma verdade que vai servir para a maioria das mulheres, um nódulo duro é muito mais preocupante do que uma alteração em si mais amolecida. Explico por quê. O tecido da mama, ele é formado pelo tecido glandular, então a glândula propriamente dita, que é o que produz leite quando a mulher está amamentando, e gordura. Em geral, os nódulos, isso na verdade serve um pouco para quase todos os cânceres, de modo geral, não só da mama. Quando a gente tem um nódulo que se parece com o tecido normal daquele local, então, por exemplo, se parece com gordura na mama, a chance de ser maligno é muito menor. Enquanto que um nódulo duro, que se diferencia da consistência normal da mama, que ele não é móvel. Então, quais são os chamados sinais de alerta? Um nódulo duro que não se move,
Não necessariamente ele é percebido como dor, em geral ele é indolor, que possam não cursar com outras alterações, como mudança na coloração da pele, então uma pele avermelhada, quente, como se fosse uma inflamação. A gente fala até na medicina a pele em casca de laranja, são sinais de alerta. É claro que a gente pode ter, muitas vezes, um câncer que seja representado por um nódulo móvel, mas não é o mais frequente. O mais frequente é que seja um nódulo duro, indolor, que pode ou não cursar com essas outras alterações da pele. Que incrível. E como é que é essa relação do autoexame, doutora Lívia, que você explicou para nós, né, quando eu fui com a minha esposa, e aí você trouxe um olhar novo, pelo menos para mim, em relação ao autoexame. Ele é indicado, ele não é indicado, ou quando é indicado, como é que funciona isso? É o seguinte, a literatura, ela variava muito em relação à recomendação. Assim, há uns anos atrás, a gente falava bastante em autoexame, só que as curvas de sobrevida, então, para quem está assistindo que não é da área médica, que significa o quanto uma pessoa vai viver ainda depois de um diagnóstico de câncer. Foi visto que o autoexame por si só não mudava o quanto mais essa pessoa viveria, não alterava então a sobrevida e não alterava a relação inicial, o estadiamento inicial dos tumores. Então, hoje em dia, a gente reforça e preconiza muito a necessidade das mulheres que estão, então, entre 40 e 69 anos, que sejam submetidas à mamografia, o melhor exame para rastreamento de lesões. Então, aquelas lesões muito iniciais, elas são vistas e é preconizado que elas sejam diagnosticadas a partir da mamografia que é feita nessa faixa etária. Mas a gente tem, primeiro, mulheres que estão fora dessa faixa etária e mulheres que podem ter exames normais, mesmo dentro dessa faixa etária. Então, o que a gente fala muito hoje, no lugar do autoexame, no autoconhecimento das suas mamas. É muito importante que as mulheres conheçam como é o formato das suas mamas, o que é o normal dela. Então, como é a cor da pele das mamas? Qual é o formato? Qual é o tamanho das suas mamas? Porque diante de uma alteração, essa alteração pode ser o aparecimento de um nódulo, pode ser a alteração do mamilo, o mamilo que, por exemplo, é proeminente, ficar ligeiramente puxado para dentro, ou alteração na coloração da pele. Se a mulher conhece como é o normal dela diante de uma alteração, esteja ela ou não nessa faixa etária do rastreamento, vai ser algo que chame a atenção para que ela procure ajuda. Então, o autoconhecimento, acho que também é mais uma das coisas que não se aplica só à mama. É uma coisa, você pode falar isso para a gente até de um modo mais bonito, de que a gente tenha um autoconhecimento de como é o nosso corpo, para que a gente consiga detectar algumas alterações de modo mais precoce. Então, hoje em dia, a gente fala muito isso, no autoconhecimento das mamas, mais do que no autoexame, porque o autoexame, por si só, foi visto que ele é pobre em detectar as lesões muito iniciais. As lesões muito iniciais não são impalpáveis. E as lesões que já são palpadas de modo muito grande, elas também já são muito tardias. Tá. E doutora Lívia, então quer dizer assim, eu estou tentando fazer um entendimento do que você falou. Se uma mulher tem um peito grande ou tem um peito pequeno, um mamilo grande, um mamilo pequeno, ou se o mamilo dela, uma pessoa negra, mais escuro ou menos escuro, ou se é invertido ou não invertido, isso é uma característica dela e não tem relação com câncer de mama. É a alteração dessa situação que seria um sinal de alerta, é isso mesmo? Exatamente. Se sempre foi Legal. assim, então a gente tem diversos formatos de mamilo, cor da pele, mamas que são mais duras. Tem mamas de pacientes jovens que iniciaram o rastreamento mamográfico agora. Então a paciente tem 40 anos. A mama dela é super densa, que a gente fala. Esse termo é que tem muita glândula e pouca gordura. É muito difícil conseguir diferenciar na palpação o que é o tecido glandular normal e o que vem a ser, por exemplo, um nódulo.
Mas a mama, se ela tiver o autoconhecimento de que a mama dela tem essa característica, fica mais fácil dela detectar alterações. O mesmo vale para o mamilo. Então, a retração do mamilo é um sinal de alerta para todos os mastologistas. Mas, se a paciente me conta e no exame físico eu vejo que bilateralmente é assim, vamos pôr puxado para dentro, e é uma coisa que ela me conta que sempre foi assim, é algo que eu não me preocupo e eu me preocuparia se ela me dissesse que se tornou assim. E uma outra coisa que é importante, assim, parece óbvio, mas a mama é um órgão bilateral, então sempre compare com a outra mama. O mamilo da outra mama é desse jeito? É possível ter um mamilo invertido unilateral? É, mas é raro. Normalmente é uma característica que ou é das duas mamas ou a paciente adquiriu. E se for uma característica que ela não tinha e de repente percebeu, é necessário procurar o médico para avaliação. E quando a gente fala, legal, viu, doutor? Quando a gente fala, por exemplo, de pelos que surgem no mamilo ou na mama, ou pintas que surgem no mamilo e na mama. Ou seja, esse surgir é perigoso. O pelo seria algo perigoso, a pinta seria algo perigoso ou não? Os pelos por si só, pensando em câncer de mama, não. Mas pensando em outras doenças, assim. Então, por exemplo, uma alteração hormonal, uma diabetes, de repente, uma alteração androgênica da paciente, enfim, está produzindo uma pilificação diferente. Algumas síndromes, a mais comum que a gente escuta, a síndrome de ovário policístico. Mas para câncer de mama, em si, o aumento da pilificação da mama não é um sinal de alerta. Quanto ao aparecimento de manchas na pele, manchas por si só, por exemplo, uma pinta que a pessoa não tinha e passou a ter. Apesar de ser na mama, é mais importante nesse momento que ela seja avaliada por um dermatologista do que até pelo masto, porque assim, câncer de pele pode surgir na pele de qualquer local do corpo. Eu já tive paciente que procurou o mastologista preocupado, e é claro que a gente faz essa rede de encaminhamento, mas muito provavelmente é muito mais preocupante a questão da lesão da pele em si do que a doença da mama. Diferente, completamente diferente, se de repente uma das mamas ficar quente, vermelha, com a pele como se fosse grossa, essa aparência da casca de laranja, que é um sinal super de alerta, porque tem a ver com um tipo de câncer específico chamado carcinoma inflamatório, que é um tipo de câncer, uma apresentação de um câncer de forma grave e que tem que fazer essa mulher procurar o seu mastologista, ou enfim, o seu ginecologista o mais depressa possível. E doutora Lívia, quando a gente fala desse ponto de corte, 40 a 69 anos, de maneira geral, claro, né, vai ser avaliado pelo mastologista, a mamografia, mas por que é tão grave o câncer de mama antes dos 40 anos? Ele tende a ser O mais que grave. preocupa mais? Vamos falar assim, por que preocupa mais? Né? Porque o grave é uma palavra relativa na área da saúde, né? É difícil a gente falar. Mas por que chama mais atenção do médico quando tem menos de 40 um câncer de mama? Por algumas razões. A primeira delas é que, em geral, a gente precisa adquirir algumas mutações ao longo do tempo para que a gente possa ter câncer. Isso serve para quase todos os órgãos, se não para todos. Então, você imagina que se uma mulher com menos de 40 anos venha a ter câncer de mama, a chance de que isso seja de origem genética é maior do que da mulher com mais de 40 anos. Não significa que todo câncer de mulheres com menos de 40 anos tem origem genética, não significa isso. Mas tendo em vista o quanto essa mulher viveu e o quanto ela pode ter acumulado de alterações em termos de mutações ou erros no metabolismo para gerar um tumor, é um tempo muito curto. Então, é muito provável que ela já tenha algum erro na reparação dessas mutações que a gente consegue ter todos os dias. Enfim, a gente adquire mutações a todo momento. Quando eu bato nessa mesa, eu lesei um monte de células que vão precisar ser reparadas. E o nosso sistema de reparo é ótimo, de modo geral.
E dos jovens, esse sistema de reparo é melhor ainda. Então, você imagina que se uma jovem de 27 anos vem a ter câncer de mama, ela teve uma mutação que não foi reparada. Então, é muito provavelmente um sistema que já falhou, o que tende a gerar formas mais graves, no sentido de estágios mais avançados e tumores de uma imunistoquímica, que é como se fosse o sobrenome do tumor, também um pouco mais agressivo. Então, é no sentido da gente pensar em algumas alterações genéticas, é no sentido da gente pensar um estágio um pouco mais avançado. E é também porque a gente, teoricamente, tem, enfim, muita perspectiva ainda do quanto essa mulher ainda vai viver, vai querer ter filhos, enfim. É nesse sentido, não que a mulher mais velha não tenha, mas é principalmente por conta de não ter dado tempo do sistema reparador dela e do sistema de células ter produzido tantas alterações. Aumenta muito a chance de que ela tenha alguma mutação no sistema de reparo que fez com que ela tivesse um câncer tão jovem. Tá. E falando dessa questão do jovem, né, que eu quero perguntar é o seguinte: existem, às vezes a mulher pode ter alguma secreção no peito, ela não está menstruada, ela não está grávida e tem uma secreção. Quando essa secreção do mamilo, ela é preocupante, ela é sinal de alerta, doutora Lívia? Ela é sinal de alerta, então. Os fluxos papilares, eles precisam ser olhados com atenção quando eles são espontâneos, não provocados. Então, é aquela mulher, aquela moça que percebe o sutiã, o top com uma mancha, sem que ela tenha apertado o seu mamilo para liberar esse fluxo. Quando ele é sanguinolento, então se for sangue, é um sinal bem importante de necessidade de procura do médico. Então, espontâneo, sanguinolento. E os livros descrevem um fluxo papilar que a gente fala como fosse água de rocha, mas esse termo é para dizer como se ele fosse cristalino. Se ele for como se fosse água, cristalino, sanguinolento e espontâneo, são os 3 sinais de uma preocupação. Não significa que isso seja câncer, mas são 3 sinais de necessidade de um olhar médico sobre essa queixa. Os fluxos papilares que a gente fica menos preocupados, então, são os bilaterais, quer dizer, tem nas 2 mamas, provocados, então aquela mulher que quando vai tomar banho aperta o mamilo e percebe uma saída de secreção, colorido, então que a gente fala esverdeado, amarronzado, amarelo. Então, se o fluxo for provocado, colorido e bilateral, a gente tende a ficar mais tranquilo porque ele não tem características que nos sugiram malignidade. É muito comum, doutor, as mulheres, pelo menos falam, né? Ela fala assim, eu estou apertando uma mamilo e está saindo secreção. O que a senhora falaria para as mulheres que têm esse hábito de ficar tocando no mamilo indiretamente, acho que até provocando a secreção? Né? O que a senhora falaria para elas em relação a isso, a esse hábito? Né? Às vezes acaba criando esse hábito de, estou apertando, está saindo, aí eu estou preocupada. O que a senhora fala para essa mulher que talvez esteja fazendo Para de isso com apertar. frequência? Legal. É a primeira coisa, para de apertar, não Para tem de que apertar. ficar apertando. Imagina você que, primeiro, isso é completamente diferente do que a gente estava conversando anteriormente sobre o autoconhecimento. Okay. Você conhece Sim. a sua mama, conhece o seu mamilo, sabe se ele é projetado ou não. Mas você não fica, eu vou fazer uma brincadeira, você não fica colocando o dedo no seu olho todo dia, ou apertando seu nariz, ou cutucando lá no fundo do seu ouvido, entendeu? Estou fazendo brincadeiras com coisas que a gente conhece como são as coisas, mas a gente não precisa ficar fazendo esse estímulo. Por quê? Mesmo as alterações benignas da mama, então pensa lá, por que está acontecendo esse fluxo papilar provocado, colorido, se ele é benigno? Porque a mama ela é feita de múltiplos canalículos, que é justamente por onde é ejetado o leite, que é a principal função da mama. E esses canalículos têm um monte de células ali, células vivas, células mortas que acumulam secreção.
como parte de outras muitas coisas que a gente tem no corpo, produtoras de secreção. Se a mulher fica apertando, ela mantém esses canalículos pérvios abertos o tempo todo, o que estimula a produção desse fluxo papilar, por manter esses canalículos pérvios e produtores de secreção. Enquanto que, muito provavelmente, se ela parar de estimular, usar um sutiã com um pouquinho mais de sustentação, o organismo colaba esses ductos, para de produzir essa secreção e o fluxo melhora espontaneamente. Então, o tratamento para fluxos papilares caracterizados como benignos, com essas características que eu falei, o tratamento é que a mulher pare de estimular. Então, não só é uma prática que não deve ser feita, ficar estimulando, como é o tratamento para grande parte dos fluxos papilares benignos. E, doutora, muitas vezes as pessoas perguntam, por que para um tumor recebe quimioterapia, para outro recebe rádio, para outro recebe os dois? Isso vai depender do tipo de tumor, vai depender da idade da paciente e vai depender principalmente do estágio em que esse tumor foi diagnosticado. Então, de modo bem geral, eu falo o seguinte: existem alguns tipos de tumores que a gente chama de triplo negativos, que são aqueles tumores da mama que não expressam receptores para hormônio. Então, eles não têm na lâmina lá da biópsia. Ele não tem, ele é receptor de estrogênio negativo, receptor de progesterona negativo, um índice de divisão alto e uma proteína que muitas vezes tem no tumor chamado HER2. Quando o tumor não tem nenhum dessas expressões dessas proteínas, ele é chamado triplo negativo. É um tumor mais agressivo, que em geral é um pouco mais presente em mulheres mais jovens. Ele tende a ter um crescimento e uma divisão celular rápida. É muito difícil que uma paciente com um tumor triplo negativo não tenha que fazer quimioterapia, porque a recomendação do NCCN, que é um protocolo internacional que a gente segue de condutas, ele diz que apenas para tumores triplo negativos menores que 0,5 centímetro você está autorizado a avaliar a não realização da quimioterapia. Todos os tumores com mais de 0,5 centímetro vão ganhar quimioterapia. Em compensação, os tumores mais comuns da mama, que são chamados luminais, que expressam receptores positivos para estrogênio, progesterona, eles vão ser submetidos a tratamento, seja cirurgia inicialmente ou quimioterapia, mas apenas os casos de tumores maiores, a partir do estágio 2, é que eles vão precisar receber quimioterapia. Então, a gente tem muitos casos de tumores luminais, que é a maioria, cujo tratamento é a cirurgia. Quando essa paciente faz quadrantectomia ou setorectomia, que é a retirada só de um pedaço da mama, obrigatoriamente ela vai fazer radioterapia depois. Radioterapia, para quem está nos ouvindo, é como se fosse aquela radiação, um banho de luz que recebe na mama, que não tem queda de cabelo, nada disso. E aí, quando ela tira a mama inteira, se for um tumor inicial, ela também não vai precisar de radioterapia. Então, via de regra é o seguinte: tumores muito agressivos vão fazer pacote completo, de modo geral: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Para tumores, a maioria que são de estágios 1 ou 2, a cirurgia e a radioterapia, se ela não tirar a mama inteira, se ela fizer o quadrante. E para tumores muito agressivos, em geral, a gente pode até inverter o tratamento. É muito comum pacientes jovens ou com tumores maiores que iniciem o tratamento pela quimioterapia e depois operem, para que o tumor diminua. Isso aumente a chance da gente conseguir preservar mais a mama, não ter que tirar, por exemplo, a mama toda. E principalmente para evitar que nesse meio tempo ela possa ter metástases, que é quando o tumor espalha células para outros lugares. A quimioterapia é muito mais eficaz em fazer isso do que o cirurgião ir lá e tirar o tumor. E doutora, tem uma pergunta aqui, por exemplo, por que antes dos 40 é indicado ultrassom e não mamografia? Porque a mamografia é um exame. Exatamente assim. Então, eu vou voltar um pouquinho na pergunta. Depois dos 40, a gente orienta que a mulher faça
sempre mamografia. E por que não ultrassom, então? Essa eu vou fazer a pergunta ao contrário e depois eu respondo. Então, de 40 a 69 anos, por que a gente indica que seja feita a mamografia? Porque é o melhor exame em termos de análise completa da mama, um panorama geral da mama, que consegue diferenciar tecido de gordura, tecido de glândula e consegue enxergar nódulos muito pequenos ou mesmo alterações chamadas microcalcificações, que é como se fosse uma areia e que muitas vezes é a forma de apresentação de um câncer de mama muito inicial. O ultrassom, ele não consegue enxergar de modo geral, só se for muito extenso. O ultrassom não enxerga essas microcalcificações. Então, o único exame que consegue detectar o câncer de mama num estágio muito inicial, até mesmo o que a gente chama de um pré-câncer de mama, que seria o carcinoma in situ, é a mamografia. Em termos de população mundial, também é o único exame que mostrou alteração de dados de sobrevida. Então, quando você submeteu uma população ao rastreamento mamográfico, você conseguiu alterar a mortalidade por câncer e outros exames não. Por que, então, se o melhor exame é a mamografia, por que antes dos 40 fazer apenas ultrassom? Porque a mamografia é um exame que trabalha com alteração do contraste dos tecidos. Ela serve para a gente conseguir enxergar a alteração que aparece como resultado da gordura comparada com a glândula. Se você tiver uma mama muito densa, que seja pura glândula e pouca gordura, a mamografia é um exame que fica branco, assim, fica todo branco. Você não consegue diferenciar o que é a glândula do que seria um nódulo. É o que a gente fala que o tecido glandular obscurece as lesões. É como se o tecido glandular tampasse o que porventura poderia ser um nódulo. E as mulheres com menos de 40 anos, em sua maioria, têm muito mais glândula do que gordura. É com o passar do tempo que as mamas femininas vão ficando um pouquinho mais amolecidas, com um pouco mais de pitose, que é essa queda natural da mama que acontece com o tempo. E essa mudança do padrão da mama, que cursa com a mudança do padrão hormonal da mulher como um todo, é ótima para a mamografia, porque a mamografia vê, então, o que é preto, gordura, o que é branco, glândula, e se aparecer um nódulo na gordura, a gente consegue enxergar. Enquanto que na mulher com menos de 40 anos, muitas vezes tem nódulos relativamente grandes que são vistos ao ultrassom e que não aparecem na mamografia, porque não existe essa diferença entre os tecidos. Se eu falar alguma coisa que não deu para entender, me eu acho que fale deu que eu sim, as explico de pessoas outro jeito. eu acho que deu sim, está muito claro, como líquor, né, trazendo um termo médico, e, e lembrei de uma situação legal, assim, a aptose, que é essa queda natural, muitas pessoas associam a amamentação, que é uma associação errada, a senhora pode me corrigir, não é amamentar que vai fazer o peito da mulher cair, e sim, a gente vive na Terra e não na Lua, a Lua a gravidade é menor, então é natural que caia ao longo do tempo. E existe mesmo essa relação de a mulher que amamenta mais tempo reduz câncer de mama? Isso é real? É real. Existem alguns fatores de proteção para câncer de mama, que são elencados na literatura e que eu falo sobre alguns. A gente começa pela amamentação. É fácil entender um pouco por que isso acontece. Veja, é só quando a mulher produz leite, então é só quando a mama potencialmente pode produzir leite, é só nessa fase da amamentação que algumas células mamárias atingem o último estágio da maturação da célula mamária. E essa evolução da célula é um fator de maturação que é protetivo para câncer de mama. Essa maturação que só acontece para quem já lactou. O que acontece em relação à pitose é que quando essa maturação celular é atingida, muito do tecido glandular da mama e do tecido de gordura passam por alterações relacionadas ao processo de aleitamento e que é traduzida no exame físico com um maior grau de pitose. Então, existe mesmo, depois que
a mulher amamenta, uma sensação de que a mama ficou um pouco mais flácida e que houve um pouco mais dessa queda da mama, que é a pitose. Mas veja, não é o ato de amamentar em si, e sim o ato de produção de leite. Então, a mulher que engravida tem uma alteração de maturação do epitélio glandular da mama, que pode aumentar a chance da mama ficar um pouco mais flácida. E não o ato em si de mamar, de amamentar. É sim esse processo maturativo que acompanha todas as mulheres que já tiveram filhos, até aquelas que produziram leite e decidiram não amamentar, vão ter essa alteração do epitélio mamário de qualquer forma. Legal. A Manu que o diga, né? A Manu que o Manu que eu diga. digo que a sua linda filha, a doutora Lívia, tem uma filha de 9 meses que é linda, criança, ela coloca as fotos para passar vontade nos pais que já têm filhos maiores, né? Quem entrar no Instagram dela consegue ver. Linda ela. E olha que interessante, é muito comum hoje, quando a gente fala de mama, né? A vaidade, né? E muitas vezes a vaidade faz com que algumas mulheres, de forma alguma estou criticando elas, colocaram uma prótese no peito. Essa prótese ou silicone, eu não sei qual que seria o material que é utilizado hoje, né? Acho que tem modificado bastante. Ele é um risco para câncer, né? Existe um risco das pessoas que usam prótese para terem câncer de mama? Para terem câncer de mama, não. Então, assim, o primeiro esclarecimento é: a prótese de silicone causa câncer de mama? Não, tá? O primeiro ponto que eu chamo a atenção é assim: toda mulher vai passar por um processo de pitose mamária em algum grau. Algumas vão se incomodar mais com isso do que outras, mas é um processo natural que acontece com a pele de todo o resto do corpo, na verdade. Isso é um pouco mais para algumas, um pouco menos para outras, enfim, mas é um processo maturativo, igual tantos outros do nosso corpo. Se isso incomodar a mulher a ponto dela achar que ficou com as mamas muito reduzidas ou muito pitóticas e resolver procurar um cirurgião plástico para colocar um implante, e isso for bom para a vaidade, para a autoestima, faça. E continue a fazer a sua mamografia. Então, esse é o primeiro ponto. A presença de próteses mamárias não contraindica a realização de mamografia, tá? É necessário, recomendado que mulheres entre 40 e 69 anos mantenham o seu rastreamento mamográfico, independente delas terem próteses ou não. Em geral, o material da prótese é silicone. Tem algumas mulheres que primeiro passam por uma etapa que usam um expansor, que pode ter uma parte de água e óleo, e depois o silicone. Mas a imensa maioria, a prótese é silicone. O silicone por si só não causa câncer de mama. O que existe na literatura e que tem sido falado um pouco mais nos últimos tempos é um tipo específico de linfoma associado à cápsula que forma nessa prótese. Entendeu? É uma doença muito, muito rara, tá? Raríssimo. Se essa mulher fala, não, eu tenho um desejo muito grande de colocar uma prótese e não vou colocar pelo risco de ter um linfoma, não faça isso, porque, enfim, acho que qualidade de vida é importante e tem gente que precisa fazer atividade física, tem gente que precisa, enfim, se a pessoa acha que ela vai se sentir bem, vai estar feliz colocando essa prótese, não é isso que vai determinar que ela não coloque, mas ela precisa saber que essa prótese não tem o potencial de causar câncer de mama, mas que existe na literatura relatos e um índice de linfoma causado pela cápsula da prótese de silicone, que é diferente de uma outra questão que também está muito na mídia agora, de algumas doenças do colágeno que foram associadas à presença do implante. Existem, então, algumas doenças como que se parecem com lúpus, eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, é desse grupo de doenças causadas por uma reação do nosso próprio sistema imune às células próprias. É uma dificuldade do nosso sistema imunológico de reconhecer o que é próprio e o que não é. E que foi relatado doenças associadas à presença do implante, como doenças reumatológicas like, que a gente fala. Novamente, é um evento muito, muito raro. Eu só estou citando
porque são doenças que podem estar associadas a implantes mamários, mas que não são cânceres de mama por si. Tá. Não, legal. Tem uma pergunta aqui, doutora Lívia, nossa, extremamente esclarecedora. As pessoas aqui também estão comentando para nós. Deixa eu ver. Não. Eu pensei que era uma pergunta, mas não era, não. Eu tenho mais outras aqui para fazer para a senhora, se a senhora me permitir, eu vou continuando. Por que é tão raro o câncer de mama no homem? Se nós dois temos mamas, né, doutora? Por que no homem é mais raro? É mais raro por alguns fatores. O principal deles é pela quantidade de tecido mamário que o homem tem versus a mulher. Então, o homem ele tem mamas rudimentares, são mamas bem menores, para a maior parte dos homens, inclusive, praticamente imperceptível. A quantidade, o que causa câncer é a glândula mamária, o parênquima mamário. Homens que têm mamas, em geral, quando ela fica um pouco mais evidente, é gordura e não parênquima mamário em si. Existem homens que têm a glândula mamária um pouco mais saliente, isso é uma condição até chamada de ginecomastia, que é quando o homem percebe um pouco mais esse tecido mamário como uma mama mais parecida com uma mama feminina. Então, a principal resposta é por isso, é porque no homem a mama, na verdade, é um tecido praticamente atrófico, é muito menor do que na mulher. Mas não só por isso, tem a ver também com o sistema hormonal. Homens não produzem hormônios, estrogênio, progesterona, na mesma quantidade e estímulo ao longo da vida toda como a mulher. Então, a principal resposta é isso, a quantidade de mama e os sistemas hormonais que regem as duas questões, homens e mulheres. Legal. Doutora, perguntaram também sobre desodorante e antiperspirante, né? Essas duas substâncias, né? Vou colocar o desodorante como substância, que estão presentes no desodorante ou no antiperspirante, elas causam câncer de mama ou causam câncer? A senhora conhece alguma coisa sobre isso? Fake news. A gente está num momento de Ótimo. muitas fake news. Não Sim. existe nenhum estudo que a gente fala, a gente estava comentando disso só para explicar assim rapidamente para quem está nos assistindo. A gente pode ter respostas de causa e consequência de várias formas. Então, se você pegar uma pessoa, enfim, que usava desodorante todos os dias e que veio a ter câncer de mama, você vai falar, nossa, acho que foi o desodorante que causou. Qual é o grau de evidência científica disso? O grau de evidência científica disso é o que a gente chama de um relato de caso, que é um nível de evidência muito ruim, porque você não está utilizando uma amostra científica para fazer aquela afirmação. Não existe nenhum estudo que a gente fala prospectivo, que acompanhou, randomizado, então, que separou pessoas usando desodorante versus pessoas não usando desodorante, prospectivo, randomizado, que disse, que conseguiu comprovar que o uso de desodorantes possa causar câncer de mama. Então, não é uma evidência científica, entende? Todos os trabalhos que mostraram esse acompanhamento viram que, na verdade, não existe essa associação. Não existe uma associação que possa ser característica de uma evidência científica confiável do uso de desodorantes causador do câncer da mama. Mesma coisa serve para os traumas, mesma coisa serve para ingestas de algumas substâncias, de alguns alimentos. Por exemplo, aí eu carne, aproveito, né? então, essa deixa até para falar de outras coisas que têm evidência. A gente não tem em mama uma alteração que fale, olha, isso causou o câncer. Não existe uma associação tão bem esclarecida com um único fator, como existem em algumas outras doenças. Por exemplo, a radiação provocando linfoma do tórax. Sabe assim? Que existe a paciente que tomou uma radiação no tórax e vem a ter um linfoma, que é uma relação de causa e efeito. Na mama, a gente tem alguns fatores associados que aumentam o risco.
Então, que fatores são esses? A gente separa em geral alguns que a gente pode modificar e outros que a gente não pode modificar. Que fatores que a gente não pode modificar e que potencialmente aumentam um pouco o nosso risco para câncer de mama? A menarca muito cedo, então aquela menina que menstruou antes dos 10 anos de idade, menopausa tardia, então aquela mulher que foi para além dos 55 anos, porque ela ficou muito tempo exposta a hormônios, entende? Esses são fatores que a gente fala não modificáveis. Riscos relacionados à hereditariedade, então não necessariamente genéticos, isso é uma diferença também. Quando a gente tem aquela família em que a gente sabe, por exemplo, que tem a mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama, uma tia teve câncer de mama, não necessariamente isso é genético. Eu não sei se ela tem uma alteração nos genes. Nesse exemplo que eu dei, que são muitos parentes, é provável que sim, mas o que a gente sabe é que tem um componente hereditário, que está passando como uma herança. Então, enfim, famílias com muitos casos de câncer de mama, principalmente no caso de parentes de primeiro grau, menarca precoce, menopausa tardia, são fatores que a gente fala não modificáveis, que aumentam um pouco o risco. Quais são os fatores que não são bons de atentar, porque a gente pode modificar? Sedentarismo está relacionado com aumento de chance de câncer de mama. Obesidade está relacionado com aumento de câncer de mama, e aí é uma área que você consegue falar infinitas vezes melhor do que eu, mas que está muito associado a aumento de risco para câncer de mama. Sedentarismo, obesidade, exposição à terapia de reposição hormonal por um período maior do que 10 anos. O uso de anticoncepcional é controverso. Existem muitos trabalhos que mostraram que não. Existem alguns trabalhos na literatura que mostraram que sim. Então, a gente não tem uma resposta única. Não existe nenhuma orientação de suspensão, pelo amor de Deus, não existe nenhuma orientação de suspensão do seu método contraceptivo no intuito de que você diminua sua chance de ter câncer de mama. O seu método contraceptivo tem que ser usado de acordo com a orientação que seu médico lhe deu, enfim, de acordo com o estilo de vida que você vai adotar. Não pare seu anticoncepcional por causa dessa live. De jeito nenhum. Mas existem alguns trabalhos que também mostraram que o uso de contraceptivos por um período prolongado também pode aumentar um pouco esse risco. Tá. E doutora, quando a gente fala, por exemplo, deixa eu só ver se aqui, muita gente fala que não posso fazer as coisas em casa, isso é verdade? Ó, tem uma mulher que está falando que não pode fazer muitas coisas em casa, no momento que você estava falando dos fatores modificáveis e não modificáveis, né? Quais são os cuidados? A pessoa fez uma cirurgia, fez químio, rádio. Qual que é o protocolo, doutora? O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer? É muito importante, primeiramente, saber quando ela operou. De modo geral, nos primeiros 30 dias pós-cirurgia, depende muito da cirurgia, o tamanho da cirurgia, o status da paciente em relação à saúde prévia, mas considerando uma cirurgia comum em mama, um quadrante com a biópsia do linfonodo sentinela, que a gente fala, que é a retirada de uma íngua debaixo do braço. 30 dias depois, muito provavelmente ela está apta a fazer tudo que ela já fazia. As restrições relacionadas a modo mais tardio, no caso de câncer de mama, é em relação àquelas pacientes que fizeram uma coisa chamada esvaziamento axilar, que são aquelas mulheres que durante a cirurgia tiveram que ter os seus gânglios da axila removidos de modo superior a 10, que a gente chama de esvaziamento axilar. Porque a linfática desse braço vai estar comprometida. Então, imagine, é um sistema que a gente tem de drenagem. Se ele tiver comprometido por ser retirado, enfim, 10, 12 gânglios, a drenagem linfática desse braço está prejudicada. Então, essa paciente tem que tomar muito cuidado em termos de injúrias ao braço, de não machucar o braço, de não queimar, de não tirar cutícula, porque isso é uma porta de entrada. Porque qualquer forma de infecção que essa paciente possa ter, qualquer injúria que ela tiver do braço, que puder ter algum contato com bactérias, vírus,
ela pode potencialmente desenvolver um quadro grave de infecção, porque o sistema de limpeza, vamos dizer assim, que seria a drenagem linfática do braço dela, está prejudicado. Mas se a paciente não fez esvaziamento axilar, essa preocupação não Mastectomia é. estival ela fez. Ela fez o quê? Mastectomia estival ela fez. Essa que a gente está conversando agora, sobre fazer coisas em casa ou não. O procedimento que ela fez foi mastectomia estival. Eu acho que ela errou o nome estival, depois ela fala direitinho pra gente. Só a Tá bom. mastectomia, se não teve esvaziamento axilar, depois do período do médico dela, desses 30, 40 dias, enfim, o médico dela que determina o cuidado pós-operatório. Ela fez uma mastectomia radical. Sim. Então ela teve esvaziamento axilar. Então, assim, não é que ela não possa fazer nada em casa. Ela pode, mas ela precisa tomar muito cuidado para que ela não machuque esse braço. Não encoste sem querer em uma superfície quente. Não retira a cutícula. Toma muito cuidado na hora de, por exemplo, cultivar, cuidar de plantas, de não ter algum arranhão. É nesse sentido. Como se aquele braço precisasse ser cuidado para que ele não tenha nenhum machucado na pele que potencialmente pode se transformar numa celulite, que a gente fala, que é aquela forma de infecção bacteriana grave, porque o sistema de drenagem dela não é igual ao que era antes. Mas eu costumo contar o seguinte, a gente tem que tomar esse cuidado, mas que isso não restringe algumas outras coisas que ela possa fazer e que ela goste. Por exemplo, atividade física leve. É possível que essa pessoa faça caminhada, faça alongamentos com o braço, faça, enfim, quase todas as outras coisas que ela quiser, tomando muito cuidado com o braço. Eu tenho uma amiga, grande amiga, que fez esvaziamento axilar e ela é cirurgiã. É só muito cuidado. Não restringiu que ela continuasse a operar muito bem, fazendo o que ela fazia antes, com bastante cuidado. Que legal. E, doutora, quando a gente fala da questão de tamoxifeno, né? A gente fala de tamoxifeno, a senhora já muito bem falou da radioterapia, que ela não tem risco de formar câncer. Se a gente fala do uso de quimioterápicos, se ele não for utilizado pós 10 anos, isso não seria um risco. Como é que a gente fala para uma pessoa que recebeu o diagnóstico agora do câncer de mama, e ele está com medo de fazer quimioterapia, ele está com medo de fazer cirurgia e radioterapia? O que a senhora falaria para essa pessoa se ela estivesse na sua frente agora, sendo que foi indicado pela oncologista, pela senhora, que ela precisa fazer os 3 procedimentos? Vamos colocar tudo. Ela vai precisar fazer a quimioterapia, entre aspas, para diminuir o tumor, depois ela vai operar o tumor e depois vai precisar irradiar. Vamos pegar o mais complexo para que a gente possa falar para ela e ela entender que é importante fazer isso e que não tem risco dela adoecer. O que a senhora falaria para essa pessoa agora? Então é assim, eu costumo falar para as minhas pacientes que claro, que se fosse um tumor muito inicial, não, mas se fosse um tumor, se eu tivesse câncer de mama, ou se um parente meu tivesse câncer de mama e tivesse indicação de fazer quimioterapia, radioterapia e cirurgia, essa pessoa tem que fazer, porque são as armas que a gente tem disponíveis para que essa pessoa viva mais. A gente precisa ter mais medo de falecer da doença, de não ficar curado, do que de fazer um tratamento que vai aumentar a nossa sobrevida. Outra coisa, a quimioterapia, por mais que seja um tratamento que assusta, porque a gente vê coisas muito reais que nos deixam assustadas, a queda do cabelo, a queda da imunidade, isso não são coisas pequenas. Eu acho que eu sempre falo também isso para as pacientes. A gente não tem que diminuir a dor de quem está perdendo os seus cabelos, dizendo, olha, mas pensa que você poderia perder a vida. Não, essa pessoa está perdendo o cabelo e para ela isso é um luto, isso é importante. O cabelo dela é importante para ela e sempre vai ser. Mas que isso seja uma arma, como se ela estivesse enxergando isso como uma arma contra o câncer. No sentido de que tudo que ela puder fazer para combater a doença, ela vai fazer se ela tiver indicação para isso.
E uma outra questão é que as medicações, elas evoluíram muito nos últimos anos. Então, existem muitas medicações que são chamados sintomáticos para diminuir os efeitos colaterais. Tem muitas medicações que a paciente toma para ficar menos nauseada, que é uma coisa que às vezes assusta, mas tem muitas medicações boas para que a pessoa sinta menos enjoo, sinta menos fraqueza, fique se sentindo confortável mesmo diante da quimioterapia, da radioterapia. Os aparelhos de radioterapia hoje também mudaram muito do que eram. A pele não fica mais machucada do jeito que ficava antes. A gente vê várias pacientes que fizeram radioterapia e que eu juro, eu até falo, mas você tem certeza? Você fez de tanto a tanto? Porque não tem sinal, os aparelhos estão muito melhores. Então, assim, a gente evolui. A doença é algo que assusta, mas a doença tem que assustar muito mais do que o tratamento. O tratamento é a arma que a gente tem para que essa mulher ou esse homem, raramente, fiquem curados. É isso, assim, porque a gente tem que falar hoje em dia em cura do câncer. A gente tem pacientes com estágios muito iniciais, com drogas novas, quimioterápicos, enfim, que as pacientes ficam de fato curadas. A gente tem muitas pacientes, as curvas de sobrevida no mundo todo demonstraram melhora do tratamento para essas pacientes que são diagnosticadas inicialmente. Enfim, não precisamos ter medo do tratamento, porque o tratamento é o aliado contra a doença. Isso não significa que você não precise diminuir o que significa para essas pessoas em relação aos efeitos colaterais, a queda do cabelo, a queda da libido, enfim, que são coisas muito importantes, sim, que precisam ser cuidadas pelo médico que vai estar olhando por elas. Doutora Lívia, vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, que é da nutrição, que também os nutricionistas do Brasil, que têm experiência na área de oncologia, têm feito ao lado dos médicos um excelente trabalho para a questão da hidratação do corpo, para evitar uma queimadura maior pela radioterapia, um controle adequado em relação à diarreia e prisão de ventre, que faz muitas vezes esse paciente desnutrir porque ele não come bem, a questão do enjoo, diversos alimentos contribuindo para reduzir o enjoo, a questão da desnutrição gravíssima que acontece, não necessariamente no câncer de mama, mas em outros cânceres do sistema digestório, em relação à questão da obesidade, quando a mulher começa a tomar os hormônios ou quimioterápicos, anastrozol, tamoxifeno, e começa a ganhar muito peso, o médico já fala, ó, vida que segue, mas não vai me engordar. E eu tenho visto cada vez mais o trabalho da nutrição contribuindo sempre com a excelência da medicina, os dois andando passo a passo nesse sentido. Você tem percebido também essa relação da nutrição na melhora da paciente? Como é que a senhora enxerga isso? É muito importante. Imagina você que você vai fazer uma trilha. Você não está acostumado a fazer essa trilha porque ela não é feita de rotina. Todos os dias você pega seu carro e vem para o trabalho. De repente você vai ter que fazer uma trilha. Vai ter obstáculos, vai ter cansaço. Qual é a diferença de você fazer essa mesma trilha se você estiver hidratado, bem alimentado, com o seu sistema imunológico funcionando perfeitamente? Ou se você já começa a trilha, eu vou brincar até, meia boca, enfim. É muito importante. O tratamento do câncer de mama exige um organismo que suporte a cirurgia, que suporte a quimioterapia. Para alguns, esse suporte já vai tá bom, mais ou menos, desde o começo. Para outros, não, mas todos, 100%, tem medidas que pode fazer para melhorar os efeitos colaterais e para que depois, inclusive, aí mais uma vez você sabe falar sobre isso muito bem, para depois do tratamento consigam enxergar melhoras na vida, enfim, do estilo de vida que sejam importantes para que essa pessoa tenha mais qualidade de vida depois de passar pelo câncer em si. Então, tanto durante essa passagem, que faz toda a diferença, até em termos práticos, assim, paciente que cai muita imunidade, ela atrasa a quimioterapia. Então, ela precisa fazer um tipo de quimioterapia a cada 21 dias. Se ela não tiver com o sistema imunológico adequado, ela não faz de 21 em 21 dias.
E o que que muda isso? Muda a resposta ao tumor. O quanto o tumor vai diminuir, o quanto aumenta ou diminui a chance desse tumor se espalhar, enfim, a imunidade é fundamental para a melhora do tratamento quimioterápico. Então, a gente tem que ser muito aliado à alimentação, mudança do estilo de vida. Legal, doutor. Obrigado pelas observações. E as pessoas estão elogiando a senhora aqui, ó, maravilhoso, muito didática, arrasa, parabéns pela live, muito esclarecedora. Mas ó, tem algumas que não vale, porque ó, por exemplo, Tatiana é minha prima, aí não vale. Informação passada de forma tão acessível da Roseli Cons. E tem uma situação especial que eu vou falar, é bem importante isso que eu vou falar agora. Existem pessoas hoje, doutora, que o médico oncologista fala que não existe, para o câncer de mama dessa pessoa, tratamento de quimio, radioterapia ou cirurgia. Isso é verdade? Existem tumores tão agressivos a ponto de falar que não existe um tratamento quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico, e essa pessoa é jovem, ela tem menos de 40 anos? Falando de um caso real. A senhora conhece? A gente precisa... Não conheço. Então a resposta inicial Olha que interessante. Não, deixa eu até interromper a senhora, porque essa informação aqui, eu tenho, graças a Deus, um contato com muita gente, e essa é uma situação real. Essa pessoa me trouxe a situação, falou que o médico responsável dela disse que não existe tratamento de quimioterapia, radioterapia ou cirurgia para o tumor de mama dela. Então, o que a senhora trouxe, acho que é muito especial, exatamente porque a live que eu fiz hoje de manhã se chama Buscando a Segunda Opinião. Porque às vezes a gente acredita, com todo respeito aos colegas médicos e nutricionistas, que aquele profissional deu uma sentença verdadeira, científica, mas talvez, como a senhora mesmo falou, eu desconheço, né? Talvez exista uma nova visão para essa pessoa enxergar. O que a senhora acha disso? Eu vou fazer a meia-culpa no sentido de só tentar entender o que a gente chama de tratamento. Então, vamos lá. Okay. Tratamento no sentido de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, diminuir o tamanho do tumor, promover bem-estar, sempre existe. Não existe uma doença em que nenhuma dessas coisas possam ser atingidas com medicações, mudança do estilo de vida, enfim, não existe nada que não possa ser feito em termos de uma intervenção para melhora da qualidade de vida dessa pessoa. O que é preciso definir é que, às vezes, quando a gente fala tratamento, isso pode ser lido como cura. E como cura, inclusive em aumento de sobrevida, quanto mais essa pessoa vai viver. Se é uma pessoa metastática, então vamos supor, ela tem um câncer na mama, mas ela já tem doença no fígado, no pulmão, nos ossos. Nos ossos. Essa pessoa teve nos ossos. Apenas nos ossos. Apenas nos ossos. Tá. Então, para essa situação em particular, não se aplica o que eu vou dizer. Eu faço um comentário para essa situação. Mas o que eu quero dizer é, quando a paciente é metastática, que a gente fala, quando já tem doença em outros lugares além da mama, a gente não fala mais em cura. A gente trata, então tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Tem quimioterapia, muitas vezes até cirurgia da mama, dependendo de como estiver. Mas a gente não consegue remover de modo definitivo as células do câncer do corpo, uma vez que ela já está em outros lugares que não na mama. Então, eu não consigo... Quando a gente fala em cura para o câncer de mama, a gente está entendendo que essa paciente vai ficar livre de células tumorais por pelo menos 5 anos. Isso é o critério de cura. Isso não vai acontecer quando a paciente já tem metástase, certo? Mas, quando a gente fala em tratamento, a gente não está falando só em cura. Então, para pacientes com metástases, a gente não consegue falar em cura, mas a gente consegue falar, sim, em tratamento, no sentido que tratamento envolve melhora da qualidade de vida, diminuição dos focos de tumor. Vamos supor que essa paciente, então, tenha uma doença pequena na mama e doença nos ossos.
dependendo da idade e do status de saúde dela, muitas vezes ela é candidata, sim, à cirurgia, inclusive, da mama. Entendeu? Existem muitos trabalhos realizados com pacientes metastáticas. As pacientes oligometastáticas, que a gente fala, quando tem metástase em poucos sítios, normalmente no caso da mama, apenas nos ossos, é até discutível a questão cirúrgica. Então, eu repito, a gente não consegue falar em cura quando a paciente é metastática, porque eu não vou conseguir tirar do corpo dela todas as células de tumor da mama, porque para eles terem chegado no osso, entende que ele caiu na corrente sanguínea em algum momento? E é isso que a gente não consegue eliminar. Mas existem muitas coisas que a gente possa fazer. Em hipótese alguma, a gente pode dizer que não há nada a ser feito. Ainda mais porque uma coisa que cresce muito no Brasil e que é uma coisa muito boa, que tem melhorado muito nos últimos tempos, é o que a gente chama de cuidados paliativos, que tem uma conotação muito ruim, porque quando a gente fala cuidados paliativos, em geral, a gente pensa em algo para idosos que já não tem mais o que ser feito, não é? Parece cuidados paliativos quase que um prêmio de consolação. Isso não é verdade. Cuidado paliativo, muitas vezes, é para aquela doença que você não consegue remover 100%, mas que você consegue e muito melhorar a qualidade de vida da pessoa, seja ela jovem ou idosa. Posso contar um pouquinho da minha história, doutor? Porque às vezes Sim. alguém entrou aqui e não Tá sabe, né? A acabando, senhora tá sabe a minha acabando seu história. tempo. Tô brincando com você, mas Não, tá pode bom. sim. Eu vou. O que acho que é principal, às vezes a pessoa está me vendo aqui pela primeira vez. Sou nutricionista, eu ajudo pacientes oncológicos a terem uma alimentação saudável contra o câncer. Eu descobri o câncer com 14 anos de idade, um câncer raro, um câncer no pâncreas. Para os médicos é fácil, né? Nem tipo 1, mas é um câncer genético, que a medicina não encontra cura e mesmo que a medicina ou os médicos falem, Alexandre, você não tem cura, a nutrição tem me feito cada vez mais ser mais forte, ser melhor e viver cada vez mais intenso. Inclusive em situações que eu também passei por metástase do pâncreas para o fígado, em 2002 não havia técnica cirúrgica para curar o fígado. Em 2006 foi descoberto. Hoje a gente está conversando com a doutora Lívia e não existe essa cura pela medicina pelo metastático. Hoje, dia 15 de março de Exatamente. 2021. Amanhã é outra história. Então, se a gente oferecer uma nutrição excelente, pode ser que amanhã você já esteja curada. Então, Sim. Guarde essa visão de águia, que eu usei ela há 28 anos atrás e venho usando a cada dia. Eu não penso que eu sou paliativo ou que não vai haver cura. Eu penso, eu vou fazer o melhor que eu posso naquilo que eu tenho controle, que é a nutrição e a alimentação, para eu viver mais e melhor, inclusive ajudando outras pessoas. Sim. E amanhã pode ser que ela venha. Tanto que minhas lives, quando eu começo, doutor, eu falo, câncer tem cura. Essa é a primeira mensagem que eu quero que a pessoa veja. O câncer não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida, porque muitas coisas você vai transformar. Existe o antes do câncer e o depois do câncer. Quem me disse isso foi uma paciente, que eu cuido dela e está muito bem, graças a Deus. Sim. Depois que você tem, a sua visão muda. Né? Exato. E essa paciente mesmo que você estava contando, tem doença na mama e só nos ossos. Gente, só nos ossos. Vai ler a sobrevida de pacientes metastáticas apenas para osso com uma doença limitada na mama. Ela vai viver mais de 20 anos, então ela não pode ficar todos os dias da vida dela pensando que ela não tem cura. Ela vai viver, enfim, muito ainda. Ela precisa, sim, de um tratamento para que ela viva bem esses 20 anos. Porque também não é legal viver 20 anos pensando todos os dias na doença e não na vida, né? A medicina, assim, eu sou médica, mas eu vou falar uma coisa que é o que você falou. A medicina, ela é algo datado. A gente sabe de coisas hoje, 2021. A gente não sabe... Enfim, só olhar a vacina do coronavírus, que, assim, exatamente, olha o que está acontecendo agora. Acho que a pandemia é uma resposta para muito da nossa vaidade científica de saber de coisas que a gente achava que sabia e que depois a gente vê que não sabe. Enfim, organismo que nem DNA tem, que é um vírus, provocou tudo isso.
Tudo isso, né? E as pessoas estão querendo ir no seu consultório fora do Hospital do Amor. A senhora trabalha fora do Hospital do Pois Amor? A é. senhora atende? Como é que é? Nesse momento, Alguém quer passar não. em Olha só, consulta? eu tô brincando agora com vocês, estou perdendo dinheiro. Eu passo depois o contato para você. Nesse Tá, momento, não, porque eu parei de fazer consultório depois que a Manu nasceu. Mas eu vou voltar. E aí eu passo que contato para legal. você, eu prometo. Eu fico devendo Passa essa. sim. Passa. Não, você não me deve nada, não. Eu que só tenho a agradecer. Até um pouquinho, se a senhora puder falar um pouquinho daquela questão. Carne vermelha dá câncer, a pessoa está sem libido, existe algum alimento que melhore isso? Porque a pessoa toma tamoxifeno, ela está com fogacho. Tem alguma coisa médica, tem alguma coisa nutricional que a senhora queira pontuar sobre isso? Carne, libido, fogacho? Gente, não existe um alimento que possa ser responsabilizado pela ocorrência de nenhum tipo de câncer no corpo. Não existe essa associação. A gente queria que existisse, ia ser bom, enfim. Se você não deseja comer carne por N motivos e vai adotar uma alimentação mais saudável, se você restringir a sua ingesta de carne, faça isso. Mas não é a carne que causa câncer. Não causa. Não existe nenhum trabalho, como eu falei inicialmente, prospectivo, randomizado, duplo cego, que tenha demonstrado uma relação linear entre a ingesta de algum alimento e a ocorrência de câncer, para nenhum lugar do corpo, inclusive para a mama. Em relação ao tamoxifeno, de fato, ele tem uma associação com diminuição da libido. Tanto o tamoxifeno como o anastrozol, que é uma outra medicação que as mulheres usam depois de ter tido câncer. E a explicação é relativamente simples. Imagina você que é um anti-hormônio. Ele bloqueia de modos diferentes o anastrozol e o tamoxifeno, mas falando em linhas muito gerais, ele bloqueia fontes de estrógeno, que é o principal hormônio feminino, e progesterona do corpo. E o estrogênio tem muito essa função da produção de libido. Então, assim, a gente sabe que existe uma interação muito importante, porque ele de fato interage com o estrógeno, que é um hormônio responsável por parte da libido. Mas existem muitas outras. O universo feminino ele é muito rico, não é, novamente, então não é uma relação linear, ter ou não ter estrogênio, ter ou não ter libido. A gente sabe que são medicações que de fato diminuem a libido. É possível que essas mulheres que estejam utilizando conversem com seus médicos para uso de um antidepressivo. Não são todos que podem, então, por exemplo, fluoxetina é contraindicado, mas existe, por exemplo, venlafaxina que pode ser utilizada em conjunto. Colpotrofine, que é uma medicação tópica vaginal que pode ser utilizado. Tem estudos que já mostraram que o colpotrofine, que é o promestreno em particular, não são todos os tipos de estrogênio conjugado para ser utilizado via vaginal, para essas mulheres com diminuição de libido, que podem ser utilizados, mas o colpotrofine em si pode ser utilizado, então isso já melhora bastante a queixa de algumas mulheres em relação à secura vaginal. E, novamente, mudanças alimentares, aumento de atividade física, uso de alguns antidepressivos que podem ser utilizados em conjunto, essas medidas todas tendem a melhorar muito as queixas associadas ao uso dessas medicações. E eu vi açúcar, então já vou aproveitar. Açúcar por si só, novamente, não existe um único alimento que seja o vilão e tal alimento provoque câncer. Mas a gente sabe que sim, a obesidade é um dos grandes fatores de risco para muitos cânceres, inclusive para mama. Então, se a obesidade for algo que está muito relacionado para você à ingesta de açúcar, tenda a diminuir, não porque o açúcar em si provoque câncer, mas porque obesidade é um fator de risco para a ocorrência de câncer, entende? Igual eu vi hoje cedo o Dr. Alexander falando que você não vai tomar um suco de uva integral todos os dias porque é muito açúcar. Não é que isso vai te provocar ou não a ocorrência de câncer, mas é uma ingesta muito exagerada que pode aumentar a sua chance de obesidade, diabetes. E aí eu até faço uma última colocação. A gente está aqui falando de câncer porque é a nossa live sobre isso.
Mas existem muitas outras doenças muito mais prevalentes que câncer e que matam muito mais a população brasileira. Diabetes, infarto, AVC, são doenças muito correlacionadas à ingesta exagerada de açúcar e obesidade e que matam muito mais do que câncer. Então, não nos esqueçamos da premissa da alimentação saudável ser, na verdade, importante para muitas outras doenças além do câncer. Sim. Doutora, só tenho a agradecer o carinho da senhora, a competência, o brilhantismo com que a senhora apresenta as informações. Eu acredito que todos adoraram aqui. Eu Que sei que tem bom. algumas pessoas que fazem parte do seu círculo, né, de amizade, mas outras também não fazem e elogiaram bastante essa oportunidade de ter conversado com a senhora. Eu deixo as portas abertas sempre que a senhora quiser falar sobre alguma coisa nova do câncer de mama, ou a senhora quiser divulgar o seu trabalho tendo consultório. A gente faz uma live especial só falando da nova linha de atendimento que a senhora está fazendo. Vai ser um privilégio para a gente. E também agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, que participou. Nós estamos aqui por vocês e também não poderia deixar de agradecer o Dr. Rafael, que é o médico responsável coordenador da área de prevenção do Hospital do Amor. Não poderia deixar de agradecer a Karina, que é da imprensa e que sempre me atende com muito carinho, com muito respeito, e a nossa querida Kelly, né, que é a coordenadora do Hospital do Amor, aí a parte da enfermagem, e ela está aqui na live também e tem sempre ajudado muito a divulgar essas informações de qualidade e aproximar a gente de profissionais do gabarito da senhora, viu? Que bom, Eu só fico tenho a feliz agradecer. de ter contribuído um pouquinho aí para a gente conversar sobre isso. E estou aberta se as pessoas quiserem depois mandar dúvidas, enfim, eu vou Legal, legal. respondendo. Tá bom. Doutora, obrigado de coração por tudo, obrigado Obrigada a pelo você carinho. pela oportunidade, foi muito legal. Imagina, um excelente final de dia e sempre à disposição da senhora. Viu? Um grande Muito abraço. obrigada. Até, Até mais. Tchau, tchau. até.